Cara, não faz sentido pensando dessa maneira. Oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jim Carrey Month. Como vocês podem ver, eu estive analisando um pouquinho o próximo filme que iremos falar e sinto muito, mas eu acho que acabei me perdendo um pouquinho na Toca do Coelho. Se bem que eu acho que fui fundo demais na Toca do Coelho, a ponto dele querer chamar a polícia. Mas olha, hoje falaremos nada mais, nada menos sobre o filme O Máscara, um filme de 1994 estrelado por ninguém menos que o Jim Carrey. É um filme que muitos conhecem pelo seu humor e principalmente pela atuação do Jim como Máscara, mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu antes, durante e depois do filme. Principalmente porque se você for analisar a origem dele, é algo que dificilmente vai acontecer de novo hoje em dia. Tipo, talvez nunca mais aconteça. Então é melhor em vocês prepararem suas listas porque temos muito a analisar. Acredite ou não, tem muita coisa escondida por baixo daquela máscara. Para que eu possa falar para vocês as curiosidades sobre a origem e o que aconteceu depois, eu acho que nada mais justo do que a gente dar uma revisitada no material original. O filme conta a história de Stanley Ipkiss, um cara comum que vive na perigosa cidade de Ed City. Uma das coisas interessantes sobre o Stanley é que o Jim não queria que ele fosse um personagem tedioso. Ele não queria que o Stanley fosse uma barreira para que as pessoas quisessem chegar logo no Máscara. E eu definitivamente acho que ele fez isso muito bem, pois o personagem não chega a ser um idiota ou alguém fraco. Ele é só uma pessoa boa que não consegue ser grosseiro com os outros, por mais que eles deem bastante motivo para isso. E há vários momentos que ele quer fazer algo ou tomar uma atitude, mas a sua vergonha e seu jeito um pouquinho recluso não deixam ele fazer isso. Saiba que vou incluir a lavagem no seu aluguel, Ipkiss. Sabe, Sra. Piman? O quê? Nada. Mas é isso que você é, Ipkiss, um nada. Isso faz dele um personagem que a gente quer que ele se dê bem, alguém que a gente está torcendo para algo melhor, pois essa cidade claramente não pega leve com ele. E por isso nós temos... Que demais! A Máscara no filme em si não temos muito sobre a origem dela, pelo menos não na superfície. Afinal, ela estava apenas em um baú no fundo do oceano, e quando o Stanley finalmente a coloca, o personagem chamado O Máscara aparece. O Máscara em si já é algo completamente oposto do Stanley, confiante, corajoso e totalmente no controle da situação. E com o passar do tempo, parece que a Máscara em si começa a tomar mais e mais conta da personalidade dele também, fazendo ele aos poucos se tornar alguém mais confiante. Mas não acho que vocês devam ver isso como algo bom, pois a máscara, na verdade, ajuda a trazer o pior do usuário. Pense em algo como o Peter Parker usando o simbionte. Parece que está deixando ele confiante, mas na verdade está soltando o pior lado dele. A máscara faz exatamente a mesma coisa. O Stanley era um cara medroso e envergonhado e com o tempo se torna mais confiante. Sim, mas também mais agressivo. Eu não tenho que tolerar esse comportamento indolente! Vai se catar, seu Mauricinho! Senão eu conto com seu pai que administra esse banco como se fosse seu cofrinho. Ou eu posso chamar a Receita Federal e ver se arranjo umas férias para você na cadeia! Isso reflete bastante no vilão Dorian, que quer destronar o seu chefe e com isso, perto do final do filme, ele consegue a máscara e se torna um monstro. Uma das minhas teorias de como ele consegue controlar a máscara é que ele já era alguém ruim e só queria mais poder, então a máscara deu apenas um pequeno upgrade. Tanto que se formos reparar nisso, a máscara reflete bastante a personalidade do usuário. O Stanley era alguém envergonhado e que via vários desenhos e tinha um jeito um pouquinho mais cômico de agir.
Então, a máscara age de acordo com o material que ele via, fazendo ele agir de forma bem cartunesca. Enquanto o Dorian, por mais que ele teve um momento cartunesco, ele usava mais a força bruta. No final de tudo, depois de ter o vilão derrotado e salvar a Tina, Stanley fica com a garota e no final joga a máscara fora, mostrando que não precisa mais dela para se soltar. O filme ainda segura super bem, com uma cidade bem obscura e perigosa, de uma maneira bem típica de um gibi, mas sem parecer muito exagerado. As cenas de comédia são muito boas, principalmente pelo talento e as expressões que o Jim Carrey consegue fazer. Afinal, se tem alguém que consegue agir como um desenho, ele é o cara. E o filme claramente foi um sucesso absoluto. Com um orçamento de 23 milhões, ele conseguiu arrecadar 351,6 milhões. Até hoje, o filme tem uma boa recepção, tanto pela crítica como para o público em geral. E pessoalmente é um dos meus favoritos, mostrando que o Jim pode ir tanto de um personagem exagerado para um personagem mais pé no chão e tranquilo, mostrando que ele não é apenas uma pessoa engraçada, ele pode fazer um personagem um pouquinho mais simples de vez em quando. E por mais que eu ame esse filme, afinal ele é um dos meus favoritos, vocês já pararam para ver o material original? Na verdade, foi aqui que a minha obsessão com essa pesquisa começou. Se formos ver o filme do Máscara, por mais que tenha algumas coisas um pouquinho adultas e um pouco de violência cômica, ele nunca cruzou uma barreira. É um filme que tanto uma criança como um adulto pode assistir sem problemas. Mas se você parar para analisar o material original que estavam planejando ou da onde esse filme veio, a história é bastante diferente. A ideia original para o filme seria um filme dark comedy ou completamente de terror, pois em 1989 uma pequena série de comics chamada Mayhem foi lançada para contar histórias de caos e violência. Em uma dessas histórias, contamos com Stanley, que vive em um apartamento com sua namorada. A máscara nessa história foi um presente que ele comprou para ela, e da mesma forma que no filme a máscara trouxe o pior do usuário, nessa comic ela traz o pior do Stanley, fazendo ele buscar vingança contra todos que fizeram mal a ele em seu passado, indo atrás de professores, gangues e até um cara que lhe devia dinheiro. A comic, eu tenho que deixar bem claro pra vocês, ela é bem violenta, não tem medo algum de mostrar o quão brutal ou psicótico o personagem pode ser, sempre matando a todos que ele odeia da pior maneira possível e também afetando sua própria personalidade no caminho, ficando mais grosseiro e psicótico a cada história que passa. Uma das diferenças do filme é que na comic o Stanley tem total controle da máscara, ele sabe o que está fazendo e sabe o dano que está causando, e ele até cogita a ideia de se tornar um herói. Porém, ele sempre fica empurrando isso para depois. Lembrando que até o próprio Stanley do filme, em sua primeira noite usando a máscara, foi se vingar de algumas pessoas. Mas um fato bem curioso disso é que o Stanley na comic não fica vivo para contar a história. No final das primeiras 4 edições de Mayhem, Stanley é morto pela sua namorada e a próxima edição segue com ela. Não se sabe o quanto essa ideia iria parar no filme, mas tem algumas imagens teste mostrando algumas fotos do Máscara como uma figura um pouco mais macabra. E claro, alguns efeitos de teste só para ver como ficaria. Mas com o passar do tempo, parecia que essa pegada de terror não daria certo, principalmente depois da escolha do Jim Carrey como personagem principal. É interessante também ver a lista de possíveis protagonistas, com nomes grandes como Matthew Broderick e Nicolas Cage. Ai que droga, agora eu realmente quero ver uma linha do tempo onde o Nicolas Cage ficou como máscara. O filme, por mais que seja focado em humor, algumas coisas mais dark chegaram a ser feitas. Como por exemplo, a morte da repórter Peggy. No filme, ela só desaparece depois que o vilão coloca a máscara, mas há uma cena deletada dela sendo jogada na máquina, onde estavam ameaçando jogar o Stanley, e do outro lado saindo um jornal falando da morte dela, com tinta vermelha. Outro exemplo também é a cena onde o Máscara faz uma metralhadora, e alguns outros pontos pequenos também foram parar no filme.
Só que, claro, na comic foi bem mais brutal. Há também uma cena deletada de abertura para o filme, onde são mostrados vikings em Terra na Máscara, falando que todos os poderes de Loki agora estão contidos nela. E quando eles estão saindo de lá, um dos vikings diz que agora essa terra está amaldiçoada. O que explica também o porquê que essa cidade praticamente é tão ruim. O fato de uma comic tão adulta e violenta ter sido adaptada para um filme de família é algo insano e que talvez nunca mais veremos novamente. Mas, se tem algo que vocês não sabem, é que nos anos 90, nada era violento o suficiente. E sempre poderíamos ir mais além. Para o episódio de hoje de acontecimentos misteriosos, insolúveis, inacreditáveis, totalmente bizarros e realmente estranhos, levantamos a importante questão do fenômeno roubo de sombras. 1. Quem está por trás disso? 2. O que eles querem? E 3. Eles vão devolver a minha logo! Ai, veja só isso! Os anos 90 tinham uma regra engraçada. Não importava o quanto alguma coisa era violenta, sempre haveria algum desenho ou alguma cômica adaptada para crianças. E com Máscara isso não foi diferente. Para começar, tivemos uma pequena adaptação em quadrinhos, que inclui algumas cenas deletadas, como por exemplo, a chegada dos vikings e a morte da Peggy. Mas também temos algumas cenas extras, como mostrar os problemas financeiros da Peggy, que são apenas citados no filme. Então, por que está cobrindo essa história? Pergunte a Peggy, paga pouco. Eu tô dura que nem um coco. Aí eu decidi virar repórter de verdade. E também uma cena de uma gangue assaltando o Stanley na chegada dele em casa, dando um pouquinho mais de motivo para o ataque dele quando ele sai com a máscara a primeira vez. Em 1995, tivemos o desenho chamado The Mask, The Animated Series, que aqui no Brasil ficou só chamado de O Máscara. Um desenho que manteve alguns personagens do filme e também da comic, como Stanley e a Peggy, e até Walter, um personagem que começou na comic. Nesse desenho vemos o Stanley usando a máscara mais como um item de super-herói, indo atrás até de super-vilões, com o Máscara em si enrolando para ir às vezes festejar ou fazer alguma besteira. E também temos a ideia de outras pessoas usando a máscara em alguns episódios. O desenho ainda segura bem até hoje, pelo menos os episódios que eu consegui rever, com o seu humor e principalmente boa animação. Afinal, todo episódio, o Máscara usava várias fantasias e tinha várias transições. Isso para animar deve ter sido bem cansativo na época. Outra coisa que surgiu do filme também foi um jogo de Super Nintendo. Eu jogava bastante quando era criança e infelizmente não sei dizer se hoje em dia ele segura bem ou não. Mas, após ver algumas gameplays, ainda me parece bem divertido e eu prometo dar uma olhada nele no futuro. Uma coisa que talvez vocês não saibam, mas com grande sucesso que foi o filme, dividindo até para outras mídias, muito se falou de uma sequência. E para isso tivemos um concurso. Payback. Foi um concurso que surgiu na revista Nintendo Power, que se você participasse e ganhasse, você poderia participar do filme O Máscara 2, mas depois que esse filme foi engavetado, o vencedor recebeu uma carta falando que ele iria ganhar alguns prêmios para compensar e que também poderia ter uma escolha, participar da sequência ou sair com um cheque. We can put you on the back burner, and if the movie gets made, you'll be an extra in it. Or we can have you a check sent out for $5,000. Now, a 13-year-old kid is going to be like, ooh, I could be an extra in a movie, which is kind of cool, or $5,000. I went with the $5,000. E levando em conta como foi a sequência, o cheque sem dúvidas foi a melhor opção. Ficou bonitão. Devolva meu pau. Não! Eu devo dizer pra vocês, mesmo com tanta coisa estranha envolvendo esse material, eu não consigo achar motivo algum para reclamar desse filme, mesmo se eu quisesse.
Mesmo depois de anos, o filme do Máscara continua sendo o meu e o favorito de muitas pessoas. Seus efeitos especiais e histórias seguram bem até hoje. Sempre rolam boatos de que vai ter uma sequência ou que um reboot pode acontecer. E Jim Carrey já disse até estar interessado em voltar ao personagem. Mas esse é um daqueles filmes que eu prefiro que continue dessa maneira. Afinal, vocês lembram o que aconteceu da última vez? E eu sei que isso não vai ser nenhum mistério, mas não custa nada perguntar. Onde vocês acham que eu irei colocar esse filme? Eu vou claramente colocar em Assista Agora. Esse, sem dúvida, é um dos melhores trabalhos do Jim Carrey. E é incrivelmente interessante pensar como uma comic tão adulta e violenta foi tão bem adaptada para um filme familiar de comédia. É realmente uma chance em 1 milhão de dar certo, mas eu agradeço de verdade por estar na linha temporal onde isso aconteceu. Mas, sendo bem honesto, eu acho que eu já pesquisei demais. Esse Jim Carrey Month tá demorando um pouquinho mais do que eu pensava. Eu preciso de algo mais simples, algo mais, sei lá, bobo. Talvez um pouquinho Debi Lloyd. Ah, desculpa, essa foi a melhor transição que eu consegui pegar. O próximo filme é Debi Lloyd. Thank you for watching the Jet Reviewer channel.